que você tem na sua mala? O tema de hoje está num texto, talvez dos textos mais conhecidos que nós temos na palavra de Deus, e pode ser que você olhando simplesmente a referência, né, Mateus 11, 28 até 30, que é o texto que a gente vai ler, não te fale nada, mas tão logo começar a ler esse texto, você vai descobrir que você conhece. O que é que você tem na mala? Mateus 11, 28 a 30, vou te convidar a ler comigo. Eu vou ler da Nova Versão Internacional, fica à vontade se você tem uma versão diferente aí com você e quer ler dela mesma. Mas diz assim a palavra de Deus da Nova Versão Internacional: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã com um único propósito, Senhor, de receber de Ti aquilo que é o Teu desejo para o nosso coração. Pai, nós não viemos aqui por razão diferente desta. Senhor, mesmo que talvez no nosso inconsciente nós pensávamos que tínhamos algo diferente a fazer aqui nesta manhã. Senhor, mesmo que a decisão que nos fez chegar aqui foi o hábito, foi a força, ou quaisquer outras razões. Pai, mas nós sabemos que a Tua intenção para nós aqui nesta manhã não é obra do acaso. Mas foi o Teu querer e o Teu propósito que nós decidíssemos na manhã de hoje trocar as nossas roupas, nos preparar e estar aqui. Pai, nós Te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós Te bendizemos porque o Senhor nos trouxe aqui. A nossa petição a Ti, Pai, nesta hora é que o Senhor ministre aos nossos corações. Ministre nos nossos corações o Teu querer, o Teu poder, a Tua vontade. Pai, não me deixe atrapalhar a Tua mensagem aqui nesta manhã. Senhor, mas que eu seja aqui tão somente um vaso de bênção, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Que da minha boca, Senhor, saiam as Tuas palavras e nada mais do que as Tuas palavras, para que edificação da Tua igreja seja o que aconteça aqui. Transformação de vidas seja o que aconteça aqui. Pai, salvação de almas, Senhor, seja o que aconteça aqui. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos. Senhor, e no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador, nós clamamos a Ti, certos de que o Senhor está nos recebendo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dEle, o nosso Redentor, o Teu Filho amado, Jesus, que é no nome dEle que nós selamos esta prece, e o povo de Deus diz, amém. Uma das minhas maiores preocupações na vida é ter certeza de que eu faço exatamente aquilo que eu fui chamado para fazer, com a intenção de alcançar aqueles aos quais Deus me chamou para poder alcançar. Eu fui chamado por Deus para alcançar esses cansados e sobrecarregados. Esse é o chamado de Deus para a minha vida. Alcançar esses cansados e sobrecarregados. E a realidade é que, talvez para a gente poder entender um pouquinho a mais desse texto, a gente vai precisar de um pouco mais de contexto. Não só contexto do texto escrito em si, mas um pouquinho talvez de contexto histórico. O que estava acontecendo quando Jesus sai com essas palavras e coloca diante dos seus essas expressões? Vinde a mim. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Eles viviam num momento histórico de religiosidade. Poucas páginas para frente, poucos capítulos depois, no Evangelho de Mateus, a gente vai ver uma palavra de Jesus no capítulo 23, que para mim me bate de frente. Em Mateus 23, a palavra de Deus diz, começa o texto dizendo assim: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus.
no lugar onde era o lugar de se esperar que uma autoridade da palavra de Deus estão sentados os escribas e os fariseus. São pessoas que, ao longo do tempo e ao longo da história, se tornaram sinônimos de hipócritas. Falam, mas não fazem. A palavra de Deus disse, e exatamente o que acontecia naquela ocasião, eles colocam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos não querem nem tocar com os dedos. Amam sentar nos primeiros lugares, nas festas, nos banquetes. Amam ser chamados pelos outros mestres. Honestamente, se você já fez classe de membresia aqui nessa igreja, você conhece esse texto. Você sabe que eu gosto demais dele. E por essas razões, a maioria das pessoas aqui me chamam pelo meu nome e não me chamam de pastor. Me chamam, por quê? Vocês não serão chamados mestres. Vocês todos são irmãos. Vocês todos são irmãos. Vocês todos são irmãos. Jesus diz isso, vocês só têm um mestre. Vocês só têm um pastor. Não é proibido chamar os líderes pelo que eles fazem. Mas quando a pessoa só quer ser chamada por aquilo que faz, aí tem alguma coisa errada. Quando a pessoa só quer ser chamada por aquilo que faz, aí tem alguma coisa errada. Os fariseus na cadeira de Moisés falam, mas não fazem. O que deveria ser liberdade, na realidade, traz frustração. O sistema religioso que o povo vivia era um sistema cheio de regras, cheio de regulamentos. O que deveria ser um relacionamento espiritual, um relacionamento saudável com Deus, um relacionamento de pai com filho, se torna simplesmente um conjunto de ordens e proibições. O que era a lei de Deus, e a gente apelidou carinhosamente de lei de Moisés, foi codificado, além daquilo que Deus queria, em 615 mandamentos. A maior parte deles, proibições. Mais ou menos aí, uns 350, 360 alguma coisa, alguns dizem 365. Proibições. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não deve fazer isso, você não pode fazer aquilo. 250 deles, ordens. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O que deveria ser um relacionamento com Deus se torna obrigações. Não sei vocês, mas eu detesto fazer coisa obrigada. Detesto fazer coisa obrigada. Se você quer me deixar chateado, tenta me obrigar a fazer alguma coisa. Se você convive muito tempo comigo, você vai descobrir que isso não é uma coisa fácil. Você me obrigar a fazer alguma coisa. Porque eu não gosto de fazer nada obrigado. E não é só eu. Ninguém de nós gosta de fazer nada obrigado. Ninguém gosta de fazer nada obrigado. E honestamente, o mundo religioso que nós vivemos não é um mundo muito diferente. Tem muita coisa humana e pouca coisa de Deus. E as pessoas no relacionamento com Deus se tornam um relacionamento por obrigação e por causa disso não querem. O relacionamento com Deus tenta ser evitado, pelo menos, porque se tornou um relacionamento de regras, se tornou um relacionamento de ordens, se tornou um relacionamento de proibições. O que deveria ser um alívio nem sequer chama a atenção das pessoas. Imagine isso, vocês venham a mim porque eu vou dar descanso, e as pessoas falam, não quero ir. Imagina você encontra com alguém que se exercitou a manhã inteira, num dia de sol, está lá carregando peso, fazendo um monte de coisa, com certeza essa pessoa não vai ser eu, né? Carregando peso de manhã, levantando na academia, esse monte de coisa, está todo cansado, e você chega com um copo de água e oferece, e a pessoa fala, não, muito obrigado, eu estou bem. Imagina, alguém que se exercitou por horas e horas, sem tomar um líquido sequer, quando você oferece água, diz que não quer, que está bem, obrigado. Alguma coisa tem de errado. Ou com essa pessoa, ou com quem está oferecendo, ou com a coisa que está sendo oferecida. Imagina vocês, o que te fazia recusar com sede? Água. O copo está sujo, a água está esquisita, está meio estranho. Essa semana eu falava com a Gui e, por algumas razões bem específicas, eu dizia o seguinte, as nossas crianças, eles escolheram puxar do pai, talvez o lado pior que tem. A gente estava indo comer alguma coisa e os meninos não queriam comer e a coisa estava gostosa. E eu falei com a Gui, foi um negócio seguinte, esses meninos puxaram o lado errado do pai. Se não tiver bonito, ele não vai querer comer. Se não tiver com aparência, a comida desse jeito. Se não tiver com uma boa aparência, não vai querer. E você sabe que aquilo é bom.
Mas, honestamente, o que foi que nós fizemos com a maior boa notícia de todos os tempos, que é a salvação em Jesus, que as pessoas olham para a gente e falam, não, muito obrigado, eu estou bem do jeito que eu estou. Caminhando a passos largos para o inferno, e você e eu não conseguimos atrair em alguém a necessidade ou a alegria de pertencer ao reino de Deus. O que é que você tem na mala? O que você tem na mala vai falar um pouco a seu respeito. Primeira coisa, se você quiser pode anotar aí, tem espaço no seu boletim. O que você tem na mala revela a sua identidade. Basicamente, esse texto que a gente leu é um convite para um relacionamento com Jesus. Um convite, eu poderia dizer talvez, um convite duplo. Um convite para quem nunca teve um encontro com Ele, nunca se encontrou com Ele, nunca o viu na vida, nunca teve uma experiência com Jesus. Esse é o primeiro convidado. O segundo é aquele que já encontrou com Ele, mas que por alguma razão pode estreitar mais o relacionamento. Isso é uma realidade em todos os tipos de relacionamento. Eu conheço talvez a maioria de vocês aqui, mas não necessariamente a gente tem um relacionamento íntimo, chegado, de boa amizade com todos vocês. Eu sempre falo isso, eu gosto de dizer, porque de vez em quando a gente vai na casa das pessoas, né? Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu não como feijão, não gosto de feijão. Desde que era bebezinho, as pessoas falam, mas você já experimentou desse jeito? Você me conhece, você sabe que eu já experimentei de todos os jeitos. Eu não consigo comer feijão. Não é a minha coisa. Agora eu como churrasco, né? Como essas coisas aí, eu como direitinho, pode me convidar, eu vou. Né? E gosto. Né? Se você me conhece mais de perto, você vai descobrir o seguinte, eu brinco, eu sou um brasileiro falsificado. Imagina, um brasileiro com cara de indiano, não come feijão, não assiste futebol. Isso não é brasileiro. Isso não é brasileiro. Né? Isso não é brasileiro. Relacionamento. Relacionamento nos faz entender. Relacionamento com Deus vai mostrar de fato quem nós somos. E aquilo que nós carregamos na bagagem da nossa vida vai revelar a nossa identidade. E quão íntimo é o nosso relacionamento com o Senhor. Por mais íntimos que nós sejamos uns dos outros, a gente sempre tem espaço para crescer em conhecimento. A gente sempre tem espaço para crescer um pouco mais. Não importa qual grupo de pessoas você pertence, ou daquele que nunca encontrou, ou daquele que já encontrou, mas precisa de um relacionamento. Esses dois grupos de pessoas carregam uma característica comum, e talvez seja comum para todos nós aqui: frustração com o sistema religioso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa frustrada com o sistema religioso. O sistema religioso me frustra. Falar o que a gente fala aqui todo domingo, e a gente faz questão de fazer isso e de falar isso todo domingo, quando a gente vai ofertar da igreja, você não é obrigado, é um privilégio para todos nós. Isso é resultado da frustração com o sistema religioso, porque a igreja se tornou um sinônimo de quê? Negócio. Frustração com o sistema religioso se tornou negócio. Igreja de Deus é negócio? Não deveria ser, pelo menos. Não deveria, mas eu sou frustrado com o sistema, porque o sistema é desse jeito. A regra é essa, a exceção é ser diferente. A exceção é ser diferente. Isso causa frustração. E não importa em qual dos dois grupos você esteja, o ser humano hoje, século 21, está frustrado com o sistema religioso. Para aquele que é do primeiro grupo, que nunca encontrou com Jesus, é até de se entender a frustração. Mas, ao mesmo tempo que eu entendo a frustração, do meu ponto de vista, não faz muito sentido. Como é que você é frustrado com alguém que você nunca teve um relacionamento? Você nunca encontrou com Jesus, como é que você pode ser frustrado? Mas é de se entender a frustração. Para o outro grupo, o grupo que já se encontrou, a frustração também é de se entender. A gente entende. Por que as pessoas são frustradas? Mas não é justificativa. Não é justificativa. Repare que a frustração com o sistema religioso não é o problema. Isso aí não é o problema. Isso é só o sintoma. O problema é uma outra coisa. Isso é só o sintoma. Quando você está com febre, o seu problema não é a febre. É uma outra coisa. Existe uma coisa que causa a febre. A febre é só um sintoma. A febre não é o problema. A febre é só um sintoma. A fé cristã não é igreja. A fé cristã não é sistema religioso.
A fé cristã não é um conjunto de regras, ou um chamado para ser membro de um clube, ou para fazer parte de um programa. A fé cristã é um chamado para um relacionamento com Jesus. Isso é fé cristã. Um chamado para um relacionamento com Jesus. Quem é você? Qual a sua identidade? Você vai descobrir olhando dentro da sua mala. Quando a gente abre as nossas carteiras, as nossas bolsas, normalmente aparece ali algum tipo de identificação. Algum tipo de identificação. Quem nós somos? Quem nós somos? E talvez na identificação que você abra da mala da sua vida, você vai achar a informação. Cansado de ouvir falar em coisa de igreja. Tem gente que está cansado de ouvir falar em coisa de igreja. Ou talvez você vai achar a identificação. Cansado. Eu vou usar uma expressão bem de onde eu venho no Brasil. De picuinha. De igreja. Cansado de picuinha de igreja, de coisa enfadonha, de coisa chata, cansado da falta de caráter dos líderes religiosos. Talvez algum desse tipo seja a identificação que você carrega dentro da sua mala. Eu vou te falar qual a identificação que eu carrego dentro da minha mala. Essas 3. Cansado de coisa de igreja. Cansado de picuinha de igreja, cansado de falta de caráter nos líderes cristãos. Sabe por quê? Porque a fé cristã não é igreja, queridos. Igreja somos nós, são pessoas. A fé cristã é aquilo que nós exercemos diante do mundo, diante de Deus, mais precisamente e de forma prioritária, na presença do nosso Deus. Esse é o que revela, de fato, a nossa fé. O problema, a frustração das pessoas, e até nossa mesmo, com o sistema religioso, é porque nós olhamos as pessoas. É porque nós olhamos para os grupos, nós olhamos para as placas que estão nas paredes dos lugares. Nós estamos cansados de coisas de igreja. E quando a gente está cansado de coisas de igreja, é sinal que a gente está precisando de aumentar o nosso relacionamento com Deus. Igreja não é relacionamento com Deus. De vez em quando as pessoas falam, fulano faz isso, ou fulana faz aquilo, e é da igreja. Eu vou falar um negócio para você, as piores pessoas do mundo estão dentro das igrejas. E elas sabem disso, é por isso que elas estão lá. Porque os que se acham bons estão do lado de fora e estão distantes de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês e não é mentira. Eu sou um traste, mas um traste que me rendia ao Senhor. Porque eu não mereço a graça que Ele me dá. Não mereço a salvação que Ele tem. Eu não mereço o que Ele fez por mim. É por isso que eu não me rendo à igreja, mas eu me rendo ao relacionamento com Jesus. E é isso que nós precisamos, o mundo precisa, é de um relacionamento com Jesus. O mundo não precisa de igreja já tem demais. O mundo não precisa de coisa de igreja, o mundo precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos mais e mais de Jesus. Aos cansados e sobrecarregados, a palavra de Jesus é: eu darei descanso. Você está cansado ou cansada de coisa de igreja, de líderes com falta de caráter, de pessoas que não têm compromisso, de picuinha? Que tal se apegar em Jesus? Porque Jesus, Ele não frustra ninguém. Jesus, Ele não tem picuinha e o caráter dele jamais vai falhar. Jamais vai falhar. Quem é você? O que você traz na sua mala? Se na mala que você carrega diz que você está bem, que você não tem nenhuma daquelas coisas de sintomas que eu mencionei, você tem uma tarefa. Você precisa passar adiante. Está bem? Passa adiante. Faça discípulos. Não seja você parte do problema. Seja parte da solução. Seja parte da solução. Segunda coisa, o que você tem na sua mala mostra os seus valores. Quando você está se preparando para uma viagem, seja ela de 3 dias, seja ela de 3 meses, seja ela de 3 anos, você coloca dentro da sua mala a bagagem adequada para o propósito, ou pelo menos supostamente adequada para o propósito da viagem. Eu me lembro quando eu era criança,
as pessoas faziam uma brincadeira e eu tenho que confessar para vocês que me levou um bom tempo para poder entender. E o porquê que era engraçado. O que é mais pesado? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? O que é mais pesado? Você já foi, ou já chegou diante dessa pergunta? Ou talvez 1 quilo de palha, 1 quilo de chumbo, depende da região. Sempre tem essas perguntas. E eu custava entender, mas como assim? A palha e o chumbo não faz sentido. Eu até falei assim, é 1 quilo, filho, é tudo a mesma coisa. Talvez um vai precisar de um volume maior para poder dar o mesmo peso. Às vezes as coisas que nós temos na nossa mala são pequenas, mas de um peso enorme, que dificulta a nossa caminhada. São coisinhas pequenas, mas com peso tremendo, um peso tremendo. Ou talvez aquilo que nós carregamos na nossa mala são coisas volumosas, mas que não têm substância alguma. O que você tem na sua mala mostra quais são os seus valores. Eu digo, o que você tem na sua mala mostra aquilo que é importante para você. O que você carrega na mala da sua vida mostra o que é importante para você. Olhando para o que tem na minha mala, eu posso talvez começar a entender a frustração das pessoas com a fé cristã. Que tipo de bagagem que eu carrego? Aqueles que não creram ainda, muitas vezes eles são inibidos por causa da atitude dos, entre aspas, crentes. Você vai escutar essas pessoas, ser crente igual fulano ou fulano, prefiro ser do jeito que eu estou. Alguns que não conseguiram chegar na fé por causa dos supostos crentes. O que é importante para você? O que é importante para você é importante para Deus? Olha na bagagem da sua vida. O que é importante para você é de fato importante para Deus? O que é importante para você atrai as pessoas para Deus? O que é importante para você edifica os seus irmãos? O que é importante para você é algo que está melhorando o mundo? E eu vou falar uma coisa para você. De vez em quando a gente é acusado, ou de vez em quando a gente é o acusador. E a gente questiona o relacionamento dos irmãos. E os irmãos chegam um para o outro, você não deveria fazer isso. E fala, mas isso que está na sua mala é o quê? Essas mesmas perguntas valem para tanto quem acusa, para quem é acusado. O que você tem na mala é importante para você, mas é importante para Deus? Se alguém está te acusando de que o que você está carregando não é importante, você faz a mesma coisa. É importante para você ou é importante para Deus? O verso 29 dizia, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. A religiosidade tem matado a fé cristã, porque muitas vezes o que é importante para mim não tem nada a ver com Deus. É importante para mim, é importante para a igreja, é importante para a denominação que a minha igreja carrega uma placa na frente, mas isso tem alguma coisa a ver com Deus? Tem alguma coisa a ver com o que é importante para Deus? Religiosidade. Os nossos valores, de fato, são valores reais ou são valores do nosso costume? São valores do nosso hábito? São valores do nosso modo que fomos criados? Se você tem medo de um compromisso com Deus, por causa das coisas que pode ou que não pode, por causa das coisas que você vai ter que deixar de fazer, eu te informo. Nada disso. Que pode, que não pode, se trata de fé em Jesus. Nada disso se trata de fé em Jesus. A fé em Jesus é muito mais simples do que muitas vezes a gente pinta. E por causa de mim, por causa do meu modo de ser, por causa das coisas que eu gosto, por causa do meu modo de falar, por causa do meu modo de vestir, por causa das coisas que eu já descobri que na minha vida não faz bem, e resolvi eliminar de mim. E muitas vezes eu impeço o meu irmão de conhecer Jesus. Porque fala, aquele jeito ali não dá para mim. Aquela roupa ali não dá para mim. Aquele falar ali não dá para mim. Aquele jeito ali não dá para mim. O que isso tem a ver com fé em Jesus? Nada. Nada. O que eu tenho valor? Que valor que de fato eu carrego? O que tem dentro da minha bagagem? Se você tem medo de Jesus por causa do que pode ou que não pode, Jesus não é um conjunto de regras que pode ou não pode. Jesus é um relacionamento. E quando nós temos um relacionamento, quando a gente abre um relacionamento, a gente descobre que quanto mais íntimos nós estamos uns dos outros, ou um com o outro, mais e mais a gente quer estar parecido com aquela grande amizade. Jesus não é regra, Jesus é relacionamento.
Jesus é relacionamento. Assim como nos nossos relacionamentos conjugais, quanto mais tempo você passa junto, quanto mais tempo você tem de convivência conjugal, mais parecido você é um com o outro. Vocês falam iguais, têm as mesmas gírias, têm os mesmos modos de começar uma expressão, riem das mesmas coisas. Então, se você acha que o seu cônjuge é bobo, você também é. Porque vocês se tornam parecidos. O tempo que passa, vocês se tornam parecidos. Se você já é um cristão, repare a sua atitude, veja o que você tem dentro da sua bagagem. Você vive um relacionamento genuíno com Jesus? Genuíno, meu relacionamento com Jesus é um relacionamento genuíno. Eu não carrego picuinha, eu não carrego coisa de igreja, eu carrego relacionamento com Jesus. Filho, passa isso para frente, porque é disso que o mundo está tendo falta. É disso que o mundo está tendo falta, de relacionamento com Jesus. Verifique os seus valores, não seja parte do problema, seja parte da solução. Seja parte da solução. O que eu carrego na mala da minha vida precisa ser parte da grande solução que esse mundo precisa. O que eu carrego na minha mala precisa ser uma solução chamada Jesus Cristo, que é quem pode e vai resolver o problema da humanidade. O ser humano não precisa de mais regras. O ser humano precisa de Jesus e um relacionamento íntimo com Jesus. Agora, não se engane, eu vou te falar. O relacionamento com Jesus é um funil. Você entra nele, a boca é dessa largura. Você entra carregando tudo que você tem, do jeito que você está. Não espere você querer, ou não queira você viver uma vida, um padrão que você vai olhar e dizer, esse é o padrão que eu quero para eu seguir o Senhor, para você começar a seguir o Senhor. Começa do jeito que você está. Começa igual você está. O relacionamento é um funil. Quando você vai entrando nele, a boca vai se apertando. Mas você precisa fazer força para a água descer no funil, quando você está colocando na garrafa? Não, vai descer, é naturalmente. É naturalmente. É o convívio com Jesus que vai causar diferença na sua vida. Entra nesse relacionamento do jeito que você está. Se comprometa com Ele do jeito que você está. Dizendo, Senhor, eu estou nesse funil. E sabe qual é a coisa boa? Que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus? Ele é um caminho vivo. Em outras palavras, ele é um caminho que anda. Você não precisa ficar andando, fazendo força para poder andar nele. Você só tem que estar dentro dele. Nele. Você viu aquelas esteiras rolantes de aeroporto? É daquele jeito. Você não precisa entrar ali e ficar correndo. Você não precisa fazer nada. Você só entra e fica ali. Aquilo vai te levar para onde você precisa ir. Relacionamento com Jesus é exatamente desse jeito. Se tem coisa que você precisa abrir mão na sua vida, para que seja bênção para o reino, para que seja bênção para você mesmo, para que seja bênção para as outras pessoas, não força não, filho. Força não. Deixa Jesus te transformar. Não tenta forçar o seu amigo, não tenta forçar seu irmão, não tenta forçar as pessoas. É por causa dessa força que muitas vezes nós fazemos, que tem um tanto de gente do lado de fora e não vem para Jesus, com medo de Jesus. Falou, o quê? Vou nada? Não vou não. E eu vou dizer para você por que eu disse agora há pouco que eu fui chamado para os cansados e sobrecarregados. Porque um dia eu estava cansado e sobrecarregado. Um dia eu estava cansado e sobrecarregado e eu dizia, Senhor, tem que haver alguma coisa diferente. Seja parte da solução, não parte do problema. Por último, o que você tem na sua mala diz para onde você está indo. Por trás de todo o mal que existe está Satanás. Esse sistema fracassado que oprime as pessoas, que traz tristeza, traz angústia, ao invés de paz, é consequência direta do pecado humano. Mesmo as falhas que nós temos nas igrejas, não existe igreja perfeita, não adianta, você não vai encontrar. Essa aqui não é. Né? Mas a falha, o problema, as dificuldades que existem porque tem um ser humano. E porque onde tem um ser humano tem a presença do pecado, porque nós nascemos contagiados por esse mal terrível que assola a humanidade, chamado pecado. Mas o que você tem dentro da sua mala vai dizer para onde você está indo. O que você tem? Quando você olha para o que você carrega na mala, dá para identificar para onde você está indo. Se você estiver indo de viagem, uma viagem de diversão, dentro da sua mala vai ter roupas adequadas para a diversão que você está fazendo. Imagina, você está indo esquiar, o inverno está acabando, né? Então, se você quiser ir, você vai ter que ir para o Alasca agora. Você quer ir esquiar, você vai levar patins dentro da mala? Não faz sentido, né?
Você vai levar skate dentro da mala? Você quer esquiar, você vai levar uma prancha de surf dentro da mala? Não. Você vai levar adequado ao que você quer fazer. Ou se você está indo para a praia, você vai levar um esqui, só se for um esqui aquático, né? Para você poder andar lá. Os granfinos tudo fazem esqui aquático, né? Tem que comprar um. Se você vai para uma reunião de negócios, você vai levar coisa adequada para a sua reunião de negócios. Uma reunião de negócios tem uma roupa adequada, tem objetos adequados que você vai levar para a sua reunião de negócios. Se você vai para uma festa, da mesma maneira, o que tem dentro da sua mala vai mostrar para onde é que você está indo. Aliás, as pessoas chegam aqui nos Estados Unidos e quando passa na alfândega e faz imigração, todas aquelas coisas, abre as malas dele e fala, quanto tempo você vai ficar aqui? Aí você olha ali dentro, você sabe para onde você está indo, sabe o que você está fazendo baseado no que você carrega. Essa mala não está condizente com aquilo que você está dizendo que você vai fazer. Um dia eu olhei para a mala da minha vida e eu descobri que a mala da minha vida estava vazia. Que eu não estava indo para lugar nenhum. Não estava indo para lugar nenhum. Você sabe, meu pai usa um ditado, o caminho de um homem que não está indo para lugar nenhum é fácil de reconhecer. Ele é redondo. Você roda, e você não sai do lugar. Você roda, e você não sai do lugar. Alguém que está indo para lugar nenhum é fácil você reconhecer. Não tem nada dentro da mala. Nada dentro da mala. O que tem na mala da sua vida? Está vazia? Nada dentro da mala. Eu era um reclamador do modelo. A gente brinca aqui na igreja, essa aqui é uma igreja para quem não gosta de igreja, uma igreja para quem não gosta de pastor, uma igreja para quem não gosta do modelo. Porque eu não gosto do modelo. Eu era um reclamador do modelo. Esse modelo escraviza, esse modelo faz perder o relacionamento com Deus. Esse modelo faz com que as pessoas, ao invés de se aproximar de Deus, se distanciem de Deus. Mas eu era um reclamador. Eu não fazia nada a respeito. Nada a respeito. Minha mala vazia. Literalmente, eu estava do jeito que o diabo gosta. Mas não me entenda errado. Eu não estava vivendo lá a vida louca, não. Eu simplesmente estava me recusando de fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. E se você se encolhe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você acha que o diabo pode estar mais feliz do que alguma outra coisa? Ele te chamou para fazer diferença, para provocar diferença, para viver diferente, para transformar uma vida, e você escolhe que você não vai viver porque você não gosta do modelo. O diabo olha e está assim, ó. Continue assim, porque é assim que nós vamos lotar o nosso ambiente. E Deus olha e fala, você só sabe reclamar? E um dia Deus falou isso comigo, você só sabe reclamar? Por que você não resolve fazer diferente? Por que você não resolve fazer diferente? Por que você não resolve colocar dentro da mala da sua vida algo que vai fazer diferença, talvez em outros, tantos quantos estão tão frustrados com o sistema quanto você? Outros que estão cansados de igreja ser negócio, outros que estão cansados de líderes serem falsos, outros que estão cansados de hipocrisia e outros que estão cansados de não viver aquilo que fala. Por que você não vai fazer isso? E eu falei, Senhor, obrigado. Eu vou colocar essa bagagem dentro da minha mala. E eu vou atingir esses que estão cansados e sobrecarregados. Estão cansados, ladainha, cansados, picuinha, cansados de não fazer exatamente aquilo que é o querer de Deus para as nossas vidas. E eu me cansei disso, e por isso que eu decidi fazer diferente. E eu optei por fazer na minha vida, fazer diferente. Falei, Senhor, na minha vida eu vou viver então exatamente do modo, que é o modo que eu entendo que o Senhor quer para mim. E o modo que Deus quer para cada um de nós é um modo que de fato vai fazer das nossas vidas que encontraram descanso para a alma. Olha para a sua mala e diga, para onde é que você está indo? Se você está frustrado com aquilo que você vê no mundo, deixa Jesus preparar a sua mala para você. Deixa Ele colocar a carga dele dentro da sua mala. A carga dele, Ele diz, é suave,
meu fardo é leve. Não se engane, o convite de Jesus não é o convite para quem está sentado do seu lado. O convite de Jesus não é para quem não veio no culto hoje. O convite de Jesus é para você. O convite de Jesus é para você. Um convite para viver diferente, para fazer diferença. Um convite para fazer uma diferença positiva. Que às vezes a gente faz diferença no mundo, né? Mas para pior, né? Mas a gente precisa viver uma diferença positiva. Talvez os seus amigos, ou talvez você mesmo, seja alguém que se cansou do modelo, se cansou do sistema, se cansou de tudo e resolveu se encolher. Não se encolha, não se encolha. Dobre as mangas, parte para frente e faça aquilo que Deus tem para você. Eu orava agora há pouco e eu tenho a certeza de que de fato era o propósito de Deus. Nenhum de nós chegamos aqui à toa. Nós chegamos aqui porque Deus tem um despertamento para nós. Nós chegamos aqui porque Deus quer que de fato nós vivamos. Porque nós não podemos ser mais pessoas que falam mal do sistema. Nós temos que ser alguém que testemunha que o relacionamento com Deus funciona. Que o relacionamento com Deus de fato é esse aqui. O encontro com Jesus, o encontro e o relacionamento com Jesus é o que vai trazer descanso para a alma, porque o peso que Ele dá para nós é leve, o cargo dele é leve, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Conto uma história que alguém estava andando num sítio e vendo justamente os termos que a gente tem aqui, né? Talvez a gente olhe na sala que a gente tem aqui nesta manhã, jugo, fardo, carga, talvez não vai fazer tanto sentido para a maioria de nós, né, que não tem experiência com colocar coisas em cima de animais e puxar cargas com animais, mas essa expressão de Jesus é totalmente falando a respeito da carga que coloca nos animais. Da forma como monta o carreto do boi ou dos cavalos para poder fazer o que você tiver que fazer, seja arar a terra, seja puxar madeira, seja carregar mercadorias. E alguém andava num sítio e via 2 bois puxando o arado, mas um boi enorme e outro pequenininho. E os 2 com a canga em cima deles. E alguém olhou e falou, mas esse pequenininho não está fazendo nada. O grande está puxando tudo sozinho. Mas, honestamente, quando acabar o trabalho, os 2 fizeram o trabalho. Ele vai olhar e fez o trabalho. Esse é justamente o relacionamento que Jesus tem com a gente. E você vai andar do lado dele, ele vai carregar seu peso. Mas quando chegar lá na frente, você olhou para trás e falou, sabe que a gente fez um trabalho até bonito, Senhor? Nosso trabalho ficou até direitinho, foi eu que carreguei o peso todo. E é isso que ele está falando. Se você anda com Jesus, ele vai carregar o peso para você. Se a sua caminhada está pesada, você precisa jogar o fardo para ele. Porque é isso que ele quer. Fala, vem comigo, aprenda comigo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Olha para sua mala e me diz, a bagagem que você está carregando está fazendo o mundo melhor ou pior? Que diferença você está fazendo? Opte nesta manhã por fazer uma diferença positiva. Em nome de Jesus, amém?